Olá, senhores. Vamos a mais um vídeo sobre a ciência espiritual da criação. É o 33. Se eu não me enganei, é o 33. Depois eu vou verificar. Bom, hoje, para não demorar muito tempo, como às vezes eu demoro, eu nem fiz resumo. Eu vou direto aqui. Comecei a fazer um resumo aqui, mudar um pouco as frases para ficar mais fácil, mas acho melhor eu vou ler direto aqui. Depois, porque eu vou ler umas anotações que eu fiz. Ó, esse barulho aí que deve sair aí não é daqui, eu acho que é do morador lá em cima, que tá me incomodando, um negócio esquisito, alto. É um barulho ruim. Acho que do computador não é, né? Nós vamos continuar estudando o quarto plano da vida, as dimensões do quarto plano da vida. Mas vamos recordar um pouquinho? Nas 33 dimensões duais do quarto plano da vida é onde acontece o segundo estágio da vida, que são os tronos. Os tronos são energias conscientes, né? Às vezes, pessoas que estão ensinando sobre tronos também, Umbanda, vão falar de uma maneira que vai parecer que fisicamente, mas não, os tronos são energias. Temos os tronos naturais, aqueles são os naturais que ficam ali, né? E os secundários são que, pelo que eu entendi, são aqueles que, após aqueles procedimentos de passar de uma elevação para outra, de um plano para outro, né? De um estágio para outro, aí é formado outros tronos, porque tronos, vamos dizer assim, são como se fossem máquinas, né? Jogando o que eles têm dentro dele. Agora, um trono, quando às vezes se apresentam, um ser que se apresenta dizendo que é o orixá X, o orixá Y, ele realmente pertence, mas o trono principal, que tem essa denominação X, vamos botar o Xós, pronto. Ele está lá na dele, fazendo o papel dele, e os outros são os secundários. Aí nós temos, são as subdivisões, aí vem o Oxóssi, por exemplo, o Oxóssi está lá, o natural. Depois vem o Oxóssi isso, o Oxóssi aquilo, o Oxóssi aquilo outro, as várias denominações, certo? Assim acontece com Oxum, a mesma coisa, acontece com a Iemanjá, né? Acontece com... e agora me lembrar de tudo aqui, meu problema é esse, né? Lembrar. Próxima reencarnação, vou querer vir com uma memória de elefante, que tipo, o elefante tem uma memória super, né? Ah, eu quero me lembrar das denominações que se usa na Umbanda, que a gente é conhecido mais aqui, né? Que barulho horrível. Será isso, né? Incomoda. Logo agora que eu vim fazer isso, veio um barulho desses. Eu nunca escutei isso aqui, não.
coisa para encontrar, muita coisa, sabe? Deixa eu ver uma outra anotação aqui. Vai ser mais fácil. Deixa eu ver aqui. Mais fácil aqui. Então, por exemplo, que são os orixás, né? Ou tronos. Orixás ou tronos é a mesma coisa. Então, nós temos o Oxalá, temos o Yansan, o Baluayê, o Mulu, porque os tronos, recordando, né? Os tronos eles são duais, ele tem a parte feminina e a parte masculina. Eles são positivos, tem a parte negativa e a positiva, positivos e negativas. Passivos e ativos. Tá? Então, quando eu digo que é necessário vocês irem lá no primeiro canal, para começar a criação de um planeta. Aqui, referente ao planeta Terra, que nós temos 7 tronos, que noutros planetas pode ter mais tronos ou menos tronos, porque os seres são diferentes fisicamente. Então, é preciso ir lá para entender o manejo, sabe? Para entender a coisa melhor, porque às vezes a pessoa pode pegar qualquer um dos vídeos, pode pegar o livro, o vídeo número 10, o vídeo número 40, que ainda não tem o vídeo número 15. Aí ele entende aquilo assim como está ali, mas ele não viu anteriormente, que é para saber sobre essas passagens, tá? De uma coisa a outra. Quando você pega um ônibus, está num bairro, aí você passa, para chegar ao destino, você tem que passar por vários destinos. Você está lá no Meier, aí você tem que passar pelo Engenho Novo, ou pode também ter um outro caminho, mas vai passar aqui pelo Grajaú, vai passar ali por Andaraí, pela Tijuca, mas ele quer ir para o centro da cidade. Então, até chegar lá, ainda vai passar, ainda vai demorar. Então, é uma sequência, né? Ele teve uma sequência de passar isso tudo para chegar ao caminho. Na evolução, é a mesma coisa. Tem que passar por vários sistemas, vários procedimentos, união de várias coisas, de várias energias, se entrosando como se fosse uma só, vários feixes de luz, como depois fica como se fosse uma coisa só, para chegar ao destino, né? E nós ainda estamos no meio do que nós estamos só estudando ainda, o 4º plano da vida, que os seres ainda estão inconscientes. São seres que vieram do elemental, da evolução elemental. Os seres elementais vieram dos seres essenciais. Os seres essenciais vieram da partícula, do juntamento da partícula. Deixa eu ver o que mais aqui. Preste atenção. O Sol tem 7 feixes de cores. Nós temos os 7 tronos. Ele é o 7 da encruzilhada, o trono das 7 encruzilhadas. Olha só, 7 feixes de luz no Sol, de ondas, né?
7 cores do arco-íris, veja, vai juntando. 7 tronos do Criador, que depois desdobra-se, como eu já expliquei anteriormente, e como eles todos os 7 têm a outra parte, são 14 no total. Uma onda é incorporada à outra, ou 2 ondas incorporadas à outra. E após essa incorporação, o que acontece? São formados outros tronos para ajudar a levar esses seres ainda inconscientes para o outro plano. Primeiro plano foi criado, certo, os tronos para o segundo plano, depois para o terceiro, e agora, finalmente, para o quarto, que já é dual, já é meio complicado. Dual, e afinal, o dual aqui são 4, né? Porque 2 tronos são duais, 2 energias, mas como sempre tem a outra parte, afinal são 4, né? Nós temos 7 chakras no físico, 5 fora, mas veja, são 7, 7, 7, 7, né? E aquele primeiro trono, quando aquela partículazinha estava lá sossegadinha, quietinha lá, ela foi atraída por um desses 7 tronos, que pode ser conhecimento da lei, da justiça, da evolução, do amor, do conhecimento. O amor, ele atua em tudo, mas além disso, você pode ter sido atraída pelo amor, tá? Independente, porque o amor é agregador, né? Ele é mineral. Mineral é agregador. O amor é agregador. É mineral, agregação e amor. E todos nós temos uma essência primeira, né? Para depois passar para ter o elemental. Mas esse primeiro que nós nos sentimos atraídos, vamos levar para o resto da nossa vida. Nasça em que planeta for, né? Vamos ser sempre assim. Agora, uma coisa que eu não sei é se isso vai ser enquanto a gente tiver esse corpo, ou quando nós nos desvencilharmos de corpos, outras dimensões também ainda têm corpos diferentes desse, mas tem, né, outros planetas. E quando o ser evoluir e ser somente uma bola de luz, um facho de luz, que então é o mental somente, ele vai ser mental. Ele vai pensar, vai ver tudo, mas é só o mental, como um trono. O trono é uma luz, né? É uma consciência. O trono é uma luz consciente também, igual ao Criador, igual ao Sol também. Eu não sei se essa irradiação que nos mantém, ela continua após você estar lá bem longe, em outras dimensões, em outros planetas. Eu não sei se continua ou não é mais preciso, porque a própria pessoa, o próprio ser de luz consciente, ele irradia dele mesmo. Tanto que ele não pode chegar perto de uma pessoa assim como a gente, aqui humana, senão queima a gente. Ele tem que ter uma preparação, tem que se colocar um tipo escudo carnal parecido com o da gente para formar um escudo para não nos queimar. Porque irradia. O Sol irradia.
as partículas dele, ele pulsa, ele pulsa, ele pulsa, ele pulsa. Tudo pulsa no universo. Tudo é luz no universo, senhores. Então, eu vou ler direto aqui e vou, né? E vou destrinchando aqui. Então, eu vou ver. Então, vamos a... Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Peraí. Dimensão dual eólica. Então, vamos à primeira dimensão elemental dual eólica cristalina. Esta dimensão destina-se a acolher os seres elementais eólicos, cuja natureza ordenadora também mostra-se congregadora, por isso que ela é dual, né? Esses seres elementais ordenadores têm no elemento cristalino suprimento inesgotável da essência cristalina, congregadora, a qual absorvem e irradiam por meio de suas vibrações ordenadoras que envolvem os seres descrentes ou apatizados, quer dizer, apáticos, né? Apatizados, despertando neles sentimentos de retidão e religiosidade, ordenando-os através do sentido da fé, são típicos ordenadores da fé. Essa dimensão elemental dual eólica cristalina é regida pelo divino trono essencial dual da ordem e da fé, ou trono dual eólico cristalino, conhecido em nível terra, conhecido na Terra, né, como Ogum cristalino ou Ogum da fé. A segunda dimensão elemental dual eólica aquática, ela destina-se a acolher os seres elementais eólicos, cuja natureza ordenadora também se mostra criativa e geradora. Eles têm no elemento, os seres elementais eólicos têm no elemento aquático o suprimento inesgotável da essência que gera a criatividade, a qual absorvem, irradiam em suas vibrações ordenadoras, tornando-se ordenadores da criatividade de seres desequilibrados em suas faculdades geradoras de energias, reordenando-as e redirecionando-as, suas irradiações antes emocionadas. São os típicos ordenadores da criatividade dos seres. Essa dimensão é regida pelo divino trono dual eólico aquático, ou trono ordenador da geração e da criatividade, conhecido em nível terra como Ogum da água ou Ogum da geração e da criatividade. Terceira dimensão dual elemental eólico ígnea. Esta dimensão dual destina-se a acolher seres elementais eólicos, cuja natureza ordenadora também mostra-se equilibradora dos sentimentos desvirtuados ou viciados dos seus semelhantes. Esses seres elementais eólicos têm no elemento ígneo suprimento inesgotável da essência ígnea purificadora, a qual absorvem e irradiam em suas vibrações, envolvendo seres viciados, aos quais purificam de seus vícios emocionais, reordenando suas faculdades mentais desequilibradas ou desvirtuadas. São típicos instrutores dos seres. O trono que o rege é o dual eólico ígneo ou trono ordenador da justiça, conhecido na Terra como Orixá Ogum do fogo ou Orixá da justiça. Quando eles falam aqui, deixa eu ver aqui,
seres viciados, seus emocionais, emoção exagerada, emoção ao inverso, em vez de amor, ter raiva, né? Mágoa, etc, etc. Quarta dimensão dual elemental, eólico, vegetal. Destina-se a acolher seres elementais eólicos, cuja natureza ordenadora mostra-se ordenadora do conhecimento ou do raciocínio, de seus semelhantes que estejam dispersos nesse sentido da vida. Não usam muito o raciocínio, né? Às vezes obtém o conhecimento, mas não adianta, porque não raciocina, não consegue, né? Não consegue ter aproveitamento. Esses seres elementais eólicos têm no elemento vegetal suprimento inesgotável da essência expansionista do raciocínio, a qual absorvem e irradiam, junto com suas vibrações ordenadoras, redirecionando o raciocínio dos seres dispersivos, sem concentração, né? E afixando-os em uma direção reta do crescimento do conhecimento. São típicos inspetores escolares, sempre à procura de alunos relapsos ou pouco interessados nos estudos fundamentais para o crescimento individual. E o trono que o rege é o trono eólico vegetal ou ordenador do conhecimento, conhecido aqui na Terra como Ogum do conhecimento ou Ogum vegetal. A distribuição das correntes eletromagnéticas eólicas duais forma este gráfico, com a geometria sagrada, com as partículas que tem a forma dessa geometria, desses desenhos. Então, o cruzamento delas dá esse aqui. Ó. E assim está dada. Depois, no próximo, nós vamos para as dimensões duais, que o primeiro elemento é o telúrico. Deixa eu só anotar aqui. Então, como eu disse anteriormente, para um melhor entendimento disso, para quem gosta realmente de ir mais a fundo estudar, tem que ir lá no início. No início, ver os fatores, como eles se juntam, o que aconteceu para a formação da Terra, e lembrar sempre que também extraterrestres de dimensões muito superiores também constroem mundos, constroem galáxias, planetas e seres, porque eles já atingiram, são só consciência, já atingiram um grau tão evoluído que eles são como um deus, né? São deuses. E certos estudos dizem que nós somos deuses. Nós ainda não somos, né? Tem mania de falar isso. A gente pode ser um deus futuramente, porque pode-se criar um planeta, porque a evolução que atinge é tão grande, e ela é realmente luz. Ela, por exemplo, o corpo só luz, né? Não tem mais matéria, só luz. E essa luz, ela se estende por uma galáxia
por um universo, dependendo a evolução de cada um, gente. É para isso que nós estamos aqui, nessa terceira dimensão, para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente fazer a tal de reforma íntima, como a Casa Plataforma diz, que é para a gente tirar tudo de negativo dentro da gente, para a gente poder ir para uma dimensão melhor, para estudar mais a fundo, para que a gente possa evoluir mais. Veja bem, mesmo que a gente não, mesmo com esse estudo que a gente está, mas que a gente não esteja evoluído o suficiente para ir para um lugar melhor, mas isso fica tudo armazenado dentro do nosso mental, né? Superior. E um dia, quando a gente conseguir evoluir mais e mais e mais, a gente vai ter acesso a esse conhecimento e vai ser muito fácil de entender mais a fundo, porque você já tem isso dentro de você. É o que acontece em certos médiuns que não têm dificuldade em entender e aceitar as novas informações, porque eles já têm isso dentro deles, porque eles já vieram de um lugar mais evoluído. Então, não tem. Outras pessoas nunca escutaram falar nisso, porque são pessoas que não tiveram oportunidade ou não quiseram ter oportunidade, ou pessoas que não quiseram evoluir, ou são seres mais com menos reencarnações também, então eles não aceitam. Aí o que é que acontece? Vai, milhares de anos reencarnando, 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 até atingir um ponto, porque a finalidade da vida é sempre evoluir. Reparem nos animais. Uns são mais evoluídos que outros. Numa ninhada de animais, uns são mais evoluídos que outros. Às vezes a gente assiste uns vídeos, por exemplo, uma manada de elefantes, fica ali o elefantinho precisando de ajuda, e o cara que está filmando não providencia alguma coisa, não sei, para ajudar, não deve estar sozinho, né? Só fica filmando. Se o bicho morrer, morreu, ele só fica filmando. Não suporta essa gente que só fica filmando e não faz nada. Quando vê a briga de dois animais, ou um que quer comer aquele animal que é mais pacífico, então a escolha é o quê? É afastar o outro. Eu sei que o outro está com fome também, mas o outro também está. Então, se o ser é bom, ele vai o quê? Auxiliar o animal bom, que é pacífico, e o outro não, o outro é uma fera. Não é capaz de nem jogar. Às vezes eu fico assistindo os vídeos e digo assim, poxa, era só jogar um negócio ali, o cara está ali, no mato, só jogar que o bicho se assusta e vai embora. E muitos ali têm até arma, né? Para se defender deles, dá um tiro para cima. Não é para matar o bicho, não, mas tá, que é para. É como ver briga de gatos. Não faz nada, é só jogar um pouquinho de água ou alguma coisa que eles se espantam. Ou de cachorro. Lógico que há exceção, tem uns muito brabos, mas eu quero dizer o seguinte: pessoas não fazem nada, ficam assistindo. Que maravilha! Devem se deliciar ao ver aquilo, ao filmar, e muitas das vezes o bicho morre ali e fica filmando. Tá morrendo o bicho, fica filmando. Francamente, né? Mas então, como eu estava dizendo, a gente vê nos animais evolução. Os animais, chega um elefante, chega ali e vê o filhotinho que não consegue sair do lugar, quer subir, está ali numa lama, numa coisa, vai embora. Vem outro, vai embora. Até que vem um e com a própria tromba procura resgatar o bichinho. Às vezes dá certo, mas às vezes também não dá certo. E às vezes consegue. Você vê a evolução. Qual deles é o mais evoluído? Aquele que salvou o filhotinho, né?
Já vi, eu não sei que bicho é, que tem 2 chifres, mas não é boi, não é touro, é um outro que tem 2 chifres. O leão atacar um bicho daqueles, vem o outro e dá uma chifrada no leão. E outros ficam na distância olhando. Você vê que dentro, naquele grupo de animais, tem uns mais evoluídos do que outros. Quando temos um monte de cachorros e gatos comendo pacificamente, mas um deles não, furioso, furioso, até o comer é diferente. Assim é nas pessoas. Já viram pessoas comendo feito um animal? Eu já vi. Comendo, parece uns animais. E aquelas pessoas que enfiam a cara assim no prato e ficam assim, né? Aquilo ainda é vestígio quando era animal que botava a cabeça para baixo para comer. Eu tive na família uma pessoa assim. E conheci um rapaz jovem, era até comerciante, né? Eu não entendi, eu acho que eu fui na casa deles almoçar, mas não foram eles que me convidaram, foi uma, agora eu não lembro se era parenta deles ou era conhecida deles, eu sei que a outra me convidou, né? Isso até é errado, me convidar para ir na casa de quem não me convidou, mas eu fui, né? Eu fui. Quando eu digo assim, meu Deus, nem fala com ninguém. Bota um. Eu conheci 3 pessoas, agora estou me lembrando de outro. Um no restaurante. Só falta botar mesmo a cara na chapada, porque fica assim, ó, assim mesmo. Aí eu fico pensando. Aí, e o rapaz era bonito, eu disse, meu Deus, tão bonitinho, e um animalzinho. É um animalzinho ainda, comendo. Então, vocês reparem, vocês que querem aprender, observar, entender, vocês que querem entender essa coisa de evolução, como é que a gente sabe se uma pessoa é ou não evoluída? Até na maneira de ser, na maneira de desembrulhar um presente. Até nas crianças já se vê a evolução de uma criança. Quando ele vai ser adulto, a gente já vê o grau de evolução numa criança. Uma vez eu vi na rua a mãe levando o filho para o colégio. E pelo caminho ele, de repente, pegou na mão da mãe e beijou a mão da mãe, né? E já vi outros dar socos na mãe ou no pai, né? E a mãe não repreendeu, não fez nada. Aí vai ser um adulto querendo até bater na mãe quando ela ficar velhinha, que ele não vai ter paciência. Tem que repreender, tem que fazer alguma coisa para ele. Tem que dar educação. Se não dar educação, vai ficar sempre assim, né? Comigo eu não ia fazer a segunda vez, não. Então, a gente observa isso. A gente vem nessa terceira dimensão também para se autoeducar em tudo. Para caminho do meio, para equilíbrio também. Por quê? Você até pode estar assim, já evoluído no nível de um extraterrestre que não seja lá nas alturas. Que um nível de um extraterrestre de um planeta bem próximo daqui. Porque os de outros universos são mais evoluídos, né? Mas você é mal educado, você não tem noção do que deve dizer ou não tem noção de como se portar num lugar perante outras pessoas, então você não vai, você vai ter que reencarnar, vão dar um jeito de você ir tirar algum curso para se educar, ou de etiqueta, na religião, também a religião ajuda a gente a se educar também, vão meter você numa religião para a próxima reencarnação, né? O magnetismo vai te encaminhar, para depois, então, aí você vai direto para lá, né? Porque, né? Reunião de extraterrestres de vários planetas. A da confederação, não estou falando de federação, a confederação é que é a reunião dos seres de luz, confederação.
Aí você vai encontrar seres que você nem imaginava as fisionomias, né? E a maneira de se portar também é diferente. Uns com rugido, outros com uma cara muito diferente, outros com chifres, outros com protuberâncias do ombro, outros com asa, outros meio tortos, outros fininhos, feito os galhos finos de uma árvore. Aí você olha para um, olha para outro, começa a escancarar de rir. Como você pode estar entre eles? Não pode. Se você tiver o ego muito aflorado, você não pode estar entre eles. Porque você chega lá e diz assim, não, isso está errado, eu quero que seja assim, assado, assado. Não pode, tem que ter uma reunião onde é como se fosse uma votação, né? E vai o quê? Em comum acordo, colocando os prós e contras, colocando o que pode acontecer, o que pode não acontecer, e depois chega um acordo, todos eles chegam a um acordo final. Então a pessoa tem que estar preparada para essas coisas. Eu não tenho essa experiência de grupos, porque realmente, para mim, eu não sei se eu estou errado ou estou certo, mas eu não tenho essa experiência. Por quê? Quando eu ia com um grupo para ir ao cinema, por exemplo, poxa, mas eu nunca vi o filme que eu queria. E na hora de voltar, pegar isso, pegar aquilo, era um dizer uma coisa, outro dizia outra. Eu digo, que saco, que coisa chata. Ou eu quero vir já para casa. Não vou para casa, não. Vamos ali para. Não me adapto, né? Eu não me adapto. Aí, isso é um dos exemplos. Reunião de condomínio. Reunião de condomínio, tô lá na minha. Aí vem vem para cá, vou atrás da corda. Não me adapto, eu vou votar em quem eu quiser, eu tenho livre-arbítrio. Eu sou muito livre-arbítrio, sabe? Então eu não tenho. Então eu desisti aí. Aí eu vou comer lá, não sei o quê. Uma vez saí com uma pessoa e eles estavam dando de graça, era rodízio, não é quase que de graça, porque pagava uma taxa lá e a moça passava com tudo. E a gente comia se quisesse, né? Ninguém aguentava comer aquilo tudo. E eu até estava com vontade de comer batata frita. Aí passou a que estava comendo. Não, leva isso para lá. Batata frita não, deixa só. Eu lá para comer, eu vou pagar também e não vou comer aquilo que eu quero, porque a maluca aqui. Então eu sou assim, eu não me adapto. No colégio não tinha colégio, eu não me adaptava à violência dos meus colegas, de jogar giz no professor, dizer palavrões, que depois eu adulta já dizia, acabei dizendo, mas naquela época, né? Acho que naquela época era melhor do que sou hoje. Me empurrar na fila, empurrando, que eu batia até na pessoa da frente, porque queriam que a fila andasse, queria que a fila andasse para entrar para o colégio, o diretor não tinha dito para andar, né? E empurrava, não parava de empurrar. Brincadeiras estúpidas, brincadeiras de debochar dos outros, etc, etc. Não me adapto a essas coisas. Para mim é muito difícil. Tanto que teve pessoas no meu primeiro canal que queriam trabalhar comigo, eu sabia que ia dar problema. Sabia que ia dar problema porque eu tenho a minha maneira de ser, a minha maneira de fazer o trabalho, ou de falar, ou de explicar, vamos dizer assim. Alguns vídeos do meu primeiro canal, eu cheguei a colocar
coisinhas melhores, fotos de naves, vídeos, fazer uns videozinhos de naves andando, outros lugares. Mas algumas pessoas achavam que aquilo não estava ainda muito perfeito, né? E não estava. E se oferecendo para fazer, mas queria atuar junto comigo, né? Mas aí eu não. Certeza, eu sentia que não ia dar certo. Então eu sou uma pessoa que não me adapto. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse com uma evolução ao nível de um extraterrestre da luz evoluído, se eu tivesse com essa evolução, porque essa evolução deles é amar tudo, amar até o criminoso, né? Que isso eu, sinceramente, eu já não tenho raiva do criminoso nem nada, mas eu fico assim, vou amar essa pessoa, meu Deus, né? Eu fico assim. Então, ainda não estou, né? Então, se eu estivesse a esse nível, vamos dizer, eu tenho certeza que eu saberia me portar num grupo que estivesse aqueles extraterrestres esquisitos. Eu ia ficar olhando, prestar atenção, porque diferença, aquele tem isso, né? Até por curiosidade, eu ia ficar olhando, mas eu não ia rir, eu não ia debochar, eu não ia. E as pessoas, eu não sei se nos outros estados é assim, mas aqui no Rio de Janeiro as pessoas debocham muito, né? As pessoas debocham pra caramba. São mal educadas pra caramba, debocham, parecem educadas, mas não são, não. Debocham pra caramba. Debocham da roupa, debocham do andar, debocham não sei o quê. E não é assim, cada um é cada um. Cada um tem seu jeito. Então, depois que a gente aprende sobre a evolução, até a gente entende a maneira, olha só como é que ele está comendo, ó. Aí você pode pensar, puxa, aquele ainda não é evoluído, não, olha lá como é que ele come, né? Por exemplo, eu tive um tio que ele comia, já faleceu, então já posso falar. O garfo dele era faca. Pegava a comida com a faca, ó. Ai, era de arrepiar, né? Eu digo, e o homem não se corta. E a outra, não era a esposa da minha tia que me criou, achava aquilo um absurdo, achava, não, que selvagem. Ela ia lá para a cozinha falar, ela não falava para ele, mas falava lá na cozinha, né? É horrível, horrível. Então pegava a ervilha, assim, aquelas bolinhas de ervilha, e comia assim. Nossa, a maneira de beber, a maneira de colocar no copo, né? A gente até entornar, sempre isso acontece. Você às vezes está distraído, mas eu quero dizer, toda vez que você vai colocar a bebida seja água, seja bebida alcoólica ou refrigerante, refresco no copo, você toda vez. Então ali já é uma, não se preocupa, né, de não fazer aquela sujeira lá na mesa, na toalha, né? Agora ninguém usa mais toalha, né? Mas antigamente usava, né? Toalha, dava trabalho, a dona de casa tinha que lavar a toalha por causa daquele problema, né? Gente mal educada, eu via assim, festa de aniversário. Eu passei a nem ir em festa de aniversário também. Não me adaptei porque sou muito baixinha. Quando eu chegava na mesa, para pegar alguma coisa, um docinho, um salgadinho lá na ocasião, eu não conseguia. Quando eu conseguia, já não tinha nada. Porque não deixava passar. Eu ia assim, eu não ia empurrar ninguém, né? Não ia empurrar ninguém ou dizer, sai daí, pô, eu quero pegar. Não fazia isso. Eu era mais educada do que sou hoje. Então, eu aí comecei a pensar. Podem me convidar que eu não vou mais, porque eu não estou afim de... Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho que comer antes em casa, porque eu chego lá não tem nada, porque eu não consigo. Parece que não comiam um ano. Furiosos, a pegar as coisas, né? Furiosos. Eu ficava até olhando, mas que coisa, mas, né? Basta uma outra coisa que nós ficamos espantados.
navio. Na viagem que meu tio, que me criou, esse que me criou, que nos levou, a esposa disse, não, estás gastando dinheiro com teus parentes, agora eu quero ir também. Então, ele levou a gente junto. Fui lá, né, ver a terra dele. Poxa, tá chegando, já estamos chegando. A gente começou a escutar um barulho estranho, parecia de cavalaria. Quando muitos cavalos galopam, não é corrida de cavalo, galopa, faz assim um barulho, né? Igualzinho. Eu digo, o que é isso? Quando a gente olha, é um bando, uma multidão descendo as escadas do andar de cima do navio, descendo para depois subir outras, para ir para o convés, ver a terra que está chegando lá para desembarcar, né? O navio indo devagarinho, já chegando. E eu tinha 21 anos. E a minha tia já era coroa, já tinha 60 e poucos anos, né? Sei lá, ou quase 60 anos, eu não lembro bem, mais ou menos, sei lá. Então, eu disse para ela, não, encosta na parede. Nós encostamos tudo bem na parede para não sermos atingidos por aquela multidão de selvagens, porque a gente ia cair ali, sabe? Ia cair, a gente não está acostumada, né? A essa selvageria. Nossa Senhora! Aí, quando foi... Porque antigamente, né, tinha malas e malas, levavam coisas para os parentes, roupa porque iam ficar muito tempo, minha tia até levou louça. Quando a gente chega do lado de fora, quem tratava tudo era o meu tio, né? Eu fiquei apavorada, porque aqueles homens muito brutos, pegando nas malas brutos, ainda discutindo com o outro queria pegar a mala que ele estava pegando do meu tio. Nossa Senhora! Eles mesmo levavam lá para a alfândega, que é para, né, ganhar, né? Ganhavam dinheiro, né? Nem perguntavam nada, eles chegavam lá, pegavam, brutos, horríveis. E os caras que abriam a mala da alfândega lá? Eles pegavam tudo, não era com delicadeza. Eu ficava olhando aquilo, eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eu sempre habituada em casa e tal, quer dizer, aí não tinha, assim, muita experiência, né? Assim, da vida, né? Aí a gente sai para passear, para ser agradável, e encontra essas coisas. Aí quando chegamos lá, também uma parenta que veio me abraçar, deu um abraço e um beijo bruto que eu nem retribuí. Tão bruto que eu disse, meu Deus, que é isso? É assim, né? Eu sinceramente não me adapto a certas coisas aqui na Terra. Pode ser que eu não seja daqui, né? Então eu não, sinceramente, eu estou aqui cumprindo. Disseram uma vez no centro, a avó bateu aqui no meu ombro e disse, cumprindo a missão, mas se a missão era só para dar passes no centro, incorporar, me neguei a incorporar, e depois eu fiquei muito ruim das pernas, aqui do joelho, eu não pude continuar o trabalho, porque eu saía de centro, saía de um e ia para o outro, porque também não me adaptava, e aí pronto, né? Então, depois eu resolvi fazer um site. Tinha um site sobre extraterrestre, tinha um site sobre espiritualidade. Na época que eu fiz, tinha poucos sites, não tinha quase trabalho sobre coisas também de extraterrestre, nem espiritualidade, não tinha muita coisa. Então, agora está assim, ó, agora está assim. Pode escolher à vontade aí, porque, né, tem um monte aí de coisas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu já vou terminar, gente. Bem, eu falei muito porque o vídeo ia ficar pequeno, então aproveito. Então é isso. Então, vamos em frente. Tem aí uns vídeos dizendo que está próximo à transição, outros dizem que ainda vai demorar e a gente fica nessa. Mas já viram aí 2 sóis, né? Porque o Hercóbulos, ele estava atrás do Sol. Então a gente vê um Sol, né? Tiraram um vídeo, filmaram até um Sol vermelho e outro vermelho. Lógico que um deles é o Sol daqui. E se ele está vermelho é porque o outro que é vermelho colocou, porque na Atlântida o Hercóbulos também era vermelho, lá na época da Atlântida, quando apareceu e afundou o resto da Atlântida. Então ele deve realmente estar muito mais próximo da Terra, né, que já foi visto. E aí não sei, né? Não sei. Ainda há tempo da pessoa fazer a reforma íntima. Para quem não entende o que é reforma íntima, é mudar o seu interior, né? Mudar, se auto-perdoar e não fazer mais as coisas que estava fazendo, tirar a raiva, tirar o ódio, tirar a inveja, preconceito, tirar o preconceito. Preconceito não é só de cor, tem vários preconceitos, né? Preconceito religioso, de cor, de pobreza, de raça, por exemplo, essa guerra. As pessoas ignorantes começam a ficar com raiva de uma ou das duas raças, né, que estão jogando bombinha para um lado e para o outro, tanto a Rússia como a Ucrânia, como Israel e os do Hamas, não sei se eu estou falando certo, e tem o não sei o que, Bolak, aquele rei lá, o rei lá fantasiado com o negócio na cabeça e tal, né? Bom, então as pessoas começam a ficar com raiva de uma determinada raça dessas que estão em guerra. Isso é uma ignorância muito grande, porque quem fez a guerra são os que estão no poder, que obrigam as pessoas pacíficas a irem para a guerra e morrer. E matam pessoas pacíficas que não têm nada a ver com isso, né? O que está acontecendo. Então, é uma asneira muito grande, é uma ignorância mesmo muito grande ficar assim, porque num povo tem os bons e os maus. No Brasil, tem gente boa e tem gente ruim. Na Espanha, tem gente boa e tem gente ruim. Na Inglaterra, tem gente boa e tem gente ruim. Até nos extraterrestres, maus, que são maus mesmo, os reptilianos, são maus. Porque um rapaz que foi reptiliano, ele já falou para mim, eles são muito maus mesmo, viu? Mesmo entre eles, tem os melhores, que se voltam até para seguir os ensinamentos do Criador. Então, é assim. Mesmo nos planetas mais evoluídos, tem os que destrambilham, né? Tem os que se voltam para a parte negativa, que querem também poder, querem ser o maioral, então aí o que faz? Aí os extraterrestres vêm e exilam ele nos planetas como primitivos, como essa dimensão primitiva. Ou outros planetas também que tem por aí primitivos. Eles são exilados, né? Formam o corpo deles, é como se fosse um avatar, entrar dentro daquele corpo. Quem viu o filme Avatar já entende, né?
Aí coloca a revestimenta no corpo verdadeiro, né, da pessoa, um corpo humano, um corpo réptil, um corpo tipo Grey, e vai botar lá, não sei onde, o símio, né? O corpo símio do macaquinho, bota lá o verdadeiro corpo adaptado lá dentro. Adaptado, porque às vezes o verdadeiro corpo da pessoa é muito mais alto do que ela é, assim, fisicamente, né? Então, às vezes ela sente assim, um pouco de incômodo, ela acha, não sei o que é, mas acho que tem uma coisa me incomodando, né? E acontece uma coisa muito interessante comigo, mas só às vezes. Às vezes eu sinto como estou crescendo, que eu sou muito alta, muito alta. É um negócio impressionante. Eu até olho assim, ué, mas olho para um lado, para o outro, olho para cima, para baixo, e digo, o que é que está acontecendo? Mas eu sinto, sabe? É como se o espírito estivesse saindo para se esticar. O verdadeiro corpo, para se esticar um pouco. Aí depois passa. É assim, é instantâneo. Isso acontece e depois passa. Não é o corpo querendo sair para. Não é nada. Porque às vezes eu estou fazendo coisas e não estou distraída, não. Para acontecer isso, você tem que. Porque para fazer viagem astral, você tem que se concentrar, tem que, né? Tem que estar propícia para isso, né? Bom, então eu aguardo o próximo vídeo. Retornarei novamente. Vou ver se acelero mais agora, né? Tchau, tchau. Esse foi a continuação do quarto plano da vida. Ainda é o mesmo. E para a próxima ainda é ele, tá? Tchau, tchau.